Então, na hora de pensar o que vamos falar, nós vamos pensar de acordo com a palavra de Deus e vamos pensar corretamente. E na hora de falarmos ou agirmos, vamos falarmos ou agirmos corretamente, de acordo com a vontade de Deus. E sempre tendo a Bíblia como orientadora. Paulo exorta-nos a preenchermos a nossa mente com aquilo que gera vida e maturidade espiritual, pois nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Então, nós devemos analisar quanto tempo passamos na TV, quanto tempo passamos aí assistindo filmes, quanto tempo passamos no computador aí fofocando, olhando coisas que não devemos, ou quanto tempo temos passado aí conversando, conversas tolas que não se aproveita nada. Então, com o que nós temos ocupado a nossa mente? Nossos pensamentos têm sido de acordo com a palavra de Deus ou de acordo com o mundo? Qual a intenção hoje da mídia que nós temos aí? A intenção é exatamente torcer o nosso modo de pensar. É fazer com que nós pensemos que o pecado é que está correto e que o certo é que está errado. Então é torcer o juízo, é torcer aquilo que a Bíblia ensina. Então nosso pensamento deve estar ocupado pensando nas coisas de Deus. Devemos passar mais tempo lendo a Bíblia e meditando na Bíblia. Devemos passar mais tempo lendo aqui a revista da Escola Bíblica Dominical, meditando nesta lição. Se nós vamos assistir TV, por que não assistimos um canal evangélico, alguma coisa que vai nos edificar? Por que passarmos tempo na internet conversando coisas tolas, fofocando, ao invés de passarmos tempo procurando alguma coisa boa para lermos? Então, em todo tempo da nossa vida, em todo momento, nós devemos aproveitar para preencher a nossa mente com coisas boas, coisas de Deus. Aqui surge uma pergunta inevitável. O que tem ocupado as nossas mentes no mundo de hoje? Infelizmente, deparamos com a geração atraída pela ideologia do consumismo e do materialismo, onde o ter é mais importante do que o ser. Tal postura anula o ser humano e faz com que os relacionamentos sejam pensados em termos de vantagens, ou seja, se não houver algum benefício imediato, logo são descartados. Este comportamento nos aproxima do modo de vida mundano e nos distancia das coisas do alto. O pensamento humano em nossa época tem sido ocupado por materialismo, sido ocupado por desejo de possuir cada vez mais. E as pessoas então estão cada vez mais ocupadas em pensar de maneira que isso dê lucro a elas, para que elas adquiram alguma coisa, que os seus pensamentos estão presos nessa coisa. Então, a intenção sempre é tirar vantagem de tudo. Sempre tem aí uma segunda intenção nos relacionamentos. Sempre está esse relacionamento baseado em alguma vantagem, ou uma vantagem de posição social, ou uma vantagem financeira. Então os relacionamentos estão baseados nisso aí. Que vantagem eu vou ter em me relacionar com fulano de tal? Se não existe nenhuma vantagem, eu não me relacionarei com essa pessoa. Então assim que o mundo está sendo aí conduzido. Não existe o amor para com as pessoas. Existe sempre o amor próprio, visando o lucro próprio. Então, quando alguém ajuda outro alguém, sempre essa ajuda é para ser vista e se ter algum lucro com essa ajuda. Seria como é feito na política. Então, quando se faz alguma coisa, então se faz propaganda dessa coisa para que essa coisa realizada se transforme em votos na próxima eleição. Então, é isso que acontece. E também, até na igreja, se ajuda as pessoas necessitadas, para quê? Para ser visto. Então se mostra isso na TV, para que as pessoas venham com o prêmio do elogio
para que isso possa justificar o dinheiro recebido. Então, são coisas assim que estão acontecendo. Não existe aí um verdadeiro amor para com as pessoas, mas um amor para consigo mesmo, buscando sempre o proveito próprio em tudo que se faz em prol das pessoas. E até uma maneira de pensar que pode causar até a ira de Deus sobre aquele que faz isso, porque quer se justificar pelas obras. São pessoas que diante dos homens são chamadas pessoas boas, porque ajudam as outras pessoas. Mas acontece que esse é um tipo de obra chamado na Bíblia de obra morta, que é feita com o objetivo de conquistar a salvação. Então é uma obra que ofende a Deus, porque a Bíblia diz que as nossas obras, nossas ações, boas ações, são como trapos de imundícia diante de Deus. Nós estamos fazendo apenas a nossa obrigação. Não estamos fazendo mais nada além do que nós deveríamos fazer quando nós fazemos alguma coisa boa. Ninguém pode se justificar ou comprar a salvação. A salvação é pela graça de Deus. As coisas de Deus são sem merecimento. Tópico 2, pensando nas coisas eternas. Então, além da Epístola aos Filipenses, o tema do processo de pensar é tratado por Paulo em muitas outras ocasiões. Podemos ver Romanos 12:2, Colossenses 3:2. Pensar nas coisas que são de cima, por exemplo, não sugere que devamos viver uma espiritualidade irreal e sim equilibrada, conjugando mente e coração a partir dos valores espirituais na vida terrena. Isso aí confere com João 17, 15 e 18, 1 Coríntios 5, 9 e 10. Então Jesus diz que nós estamos no mundo. Nós não pertencemos ao mundo, mas nós somos cidadãos do céu, mas não podemos também viver de maneira que as pessoas não tenham mais importância, que tudo apenas do reino de Deus tenha importância, tudo seja espiritual. Porque aqui na terra nós teremos que nos relacionar com pessoas. Então, nós vamos ver em Jesus o exemplo. Jesus tratava mal aos religiosos, mas tratava bem a todos os que se interessavam por Deus. Então, na maioria das pessoas, Jesus tratava bem, visando a salvação delas, visando que elas entrassem para o reino de Deus. Agora, as pessoas que eram apenas religiosas e que a intenção deles era apenas se justificar diante de Deus através das suas obras ou através da sua religiosidade, esses sim não eram bem tratados por Jesus. Mas Jesus tratava todas as pessoas com muito amor, querendo sempre levar a elas o reino de Deus, a oportunidade de salvação, a oportunidade de perdão, a oportunidade de misericórdia. Então nós devemos fazer o mesmo, sempre buscarmos a salvação de todas as pessoas. Os maus pensamentos são frutos da inclinação humana para o mal. Daí a recomendação de que a nossa mente deve ocupar-se com a palavra de Deus, com os princípios eternos do reino divino, levando cativo todo o entendimento da obediência de Cristo, 2 Coríntios 10:5. Então quando Paulo fala assim, levando cativo, então quer dizer o quê? Levando preso. Nossos pensamentos muitas vezes vão ser contrários à palavra de Deus. São pensamentos vindos da nossa velha natureza, da nossa velha maneira de pensar. Então nós vamos ter que fazer o quê? Quando vier o pensamento, nós temos que lançar diante desse pensamento o confronto da palavra de Deus. Então imediatamente nós pensamos na palavra de Deus para combater esse pensamento que não é de acordo com o reino de Deus. Então se de repente nós pensamos no adultério, o que acontece? Nós vamos imediatamente com o pensamento, não adulterarás. A palavra de Deus vai combater esse pensamento.
E nós vamos vencer esse pensamento. Não vamos deixar ir adiante esse pensamento. Então, nosso pensamento de crente, de cristão, tem que ser rápido. Agir rápido. Quando surgir o mínimo pensamento errado, tem que imediatamente o nosso pensamento cristão, pensamento de nova criatura, pensamento de salvo, de pertencente ao reino de Deus, combater imediatamente esse pensamento, usando para isso a palavra de Deus. Então, quando o nosso pensamento vier, por exemplo, eu não vou mais conseguir sustentar minha casa, eu não vou conseguir mais ter saúde. Então, o que nós vamos fazer? Imediatamente tem que vir um pensamento de acordo com a palavra de Deus, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, né? Então, toda preocupação, ansiedade, nós lançamos sobre Jesus e confiamos na solução de Deus. Sempre o pensamento tem que ser combatido imediatamente com a palavra de Deus. Olha, quando todos olhavam para o gigante e temiam o gigante olhando para o tamanho do gigante, o que aconteceu? Davi veio com qual tipo de pensamento? Davi olhou para o gigante e enxergou que o gigante era fácil dele acertar uma pedrada nele. Que o gigante era inimigo, portanto, fácil de ser vencido, porque ele não pertencia ao reino de Deus. Se o reino de Deus é onde existe poder para vencer qualquer inimigo, então Davi olhou já com pensamento de vitória, diferente dos outros soldados. Então sempre devemos controlar o nosso pensamento de acordo com a palavra de Deus, então confrontando os pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Então, se devemos levar cativo esse entendimento, esse pensamento nosso a respeito das coisas, sempre de acordo com a palavra de Deus, então devemos tomar cuidado com a nossa mente, porque muitas vezes nós podemos estar na igreja e a palavra de Deus está sendo pregada e o nosso pensamento fugir para outras coisas, lá fora da igreja. O que nós temos que fazer? Imediatamente prender esse pensamento na palavra de Deus. Voltar o pensamento para a palavra de Deus. Combater esse pensamento que voa, né? Você está orando. Imediatamente vem um pensamento que vai desviar você da oração. Então você tem que imediatamente combater esse pensamento e voltar o seu pensamento à oração. Então você tem que manter esse pensamento cativo naquilo que você está pensando em Deus, nas coisas de Deus. Então veja só que é uma batalha mental. Nossa mente deve estar batalhando o tempo todo, combatendo os pensamentos contrários ao reino de Deus. 3. Agindo sabiamente. Sabemos que a sociedade atual é dominada por ideologias contrárias ao Evangelho. E é exatamente a esse mundo que o Senhor Jesus nos enviou a fazer a sua obra. João 17, 18 e Mateus 28, 19. Confere isso aí. Então, se vivemos num mundo que pensa exatamente o contrário do reino de Deus, devemos saber que é nesse mundo mesmo que nós devemos viver. Nós estamos aqui para representar o reino de Deus, para mostrar, para revelar às pessoas o que Deus pensa a respeito daquilo que eles estão pensando exatamente ao contrário. Nós estamos aqui para ser exatamente sal da terra, luz do mundo. Temos de atender o seu chamado, não com medo, mas com coragem, não com ignorância, mas sabiamente, não como quem impõe uma verdade particular, mas como quem expõe e testemunha verdades eternas. À luz do exemplo de Jesus Cristo, sejamos sal da terra e luz do mundo, tendo luz na mente, mas fogo no coração. Então, vivendo em comunhão com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, nós poderemos revelar ao mundo a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira maneira de se pensar e de se agir.